Vai ser magnífico, fantástico, um número incrível, algo nunca antes visto em todo o território mundial. Vocês vão ser as prisioneiras. Vai ser incrível! Quanto mais a gente pode, muito mais a gente quer. No altar eu vou com Harry e na cama é quem vier. E é tão bom, tudo é tão bom, mais do que bom, mais do que mais do que 10 é demais, mas vai ter fim e o tempo vai passar e tudo vai mudar, mas por enquanto Meu nome é Vinícius Andrade, eu fiz a personagem Squish. Meu nome é Luiz Felipe Machado, eu fiz o repórter. O processo de Chicago foi muito doloroso, decorei esse texto, e depois, mas a gente esperava que seria muito prazeroso no final. Eu estava na cozinha limpando frango para o jantar. Aí meu marido chegou em casa feito louco, Cristal, tô tendo um ataque de ciúmes. Me agredindo. Você está trepando com o leiteiro. Estava louco e continuava a gritar. Você está trepando com o leiteiro. Aí ele caiu em cima da minha faca. Ele caiu em cima da minha faca 10 vezes. Quando eu fiz o teste, a audição para fazer um musical, assim, eu queria muito, porque esse é um musical que eu mais amo em toda uma vida. Desde que foi lançado o filme Chicago, eu já conhecia, o filme foi incrível. E aí eu sempre quis fazer, e eu sabia que esse espetáculo é inteiramente, na sua grande maioria, feminino. Então não seria o lugar dos homens, tipo, reduzido, assim. E aí, quando teve essa coisa da audição, do teste, foi muito louco, porque eu e o Machado e o Wesley, a gente ficou assim, ó, a gente vai para esse personagem, você vai para aquele personagem, você vai para aquele personagem, para não ter briga entre a gente. E uma coisa que esse processo me trouxe, enquanto artista, foi incrível, fabuloso, sapatear, cantar, dançar e aprender tudo isso. Mas eu acho que me trouxe mais enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto me relacionar com o outro, até mesmo com as pessoas que eu já tinha proximidade, como por exemplo o Machado, mas a gente conseguiu criar um vínculo muito grande. E hoje em específico, que eu não sentia isso de todos no elenco, hoje no palco eu senti uma energia incrível, compartilhada, e eu acho que esse foi o nosso grande ganho. Não foi aprender a sapatear, não foi aprender a cantar e tal, eu acho, na minha opinião, que foi conseguir ser um elenco. Esse processo todo, né, teve um caminho tortuoso, assim, caminho das pedras, mas no final, como diz a música, tudo é jazz, né? No final tudo fica jazz. E pra mim, quando eu fiz essa audição, foi pra superar meus limites mesmo. É a primeira vez que eu participo de um musical, e então aquele que não sabe dançar, cantar, assim, algumas coisas. E foi muito importante isso, porque o meu maior medo era dançar. Então chega a Andréia, vem naquela professora assim... Incrível, uma pessoa com uma voz maravilhosa. E assim, aí a gente fica meio... Mas foi uma superação mesmo. E assim, e gostei tanto do final. No final teve a união de todo mundo, que foi uma explosão, uma energia tão gostosa, que a gente curtiu em fazer esse musical. E é isso. E obrigado. Obrigado, até o próximo. Meu nome é Vitor Almeida, eu fiz um dos repórteres, e um momento marcante para mim nesse processo foi quando eu tenho uma dificuldade muito grande de cantar em público, tenho medo, não consigo, minha voz não sai. E no último dia, assim, de surpresa, eu já achava que o personagem
já tava, o personagem do Cellophane no Amos já tinham decidido pelo Wallace e me pegaram ele pra, de última hora, não, faça o teste aí. E ele cantou, e depois fui eu. E minha voz não conseguia, eu não tava preparado e minha voz não conseguia sair. Eu comecei a olhar pro pessoal, vai, se acalma, vai, faz. E eu consegui cantar, consegui me acalmar e consegui fazer o teste. Enfim, independente de resultado, foi um processo muito enriquecedor pra mim, porque o público passar confiança pra mim que eu não tinha naquele momento, sabe? A energia das pessoas estar ali, isso, vai, faz assim, dessa forma, sabe? Foi muito, muito bom pra mim, muito especial. Meu nome é Wesley Carneiro, eu fiz o Bailey Flynn, o advogado. E o meu momento especial tem muito a ver com, é muito próximo com o do Vitor, que tem a ver com essa coisa de confiança. Meu momento especial, na verdade, acontecia todas as terças e quintas. Todas as terças e quintas, que eram os dias dos nossos ensaios, eu saía das aulas, dos ensaios, com dois amigos, Felipe Machado e Vinícius Andrade, e nós três, todo final de aula, a gente conversava sobre o que tinha acontecido, e a gente consolava um ao outro, dava força um para o outro quando precisava, debatia sobre as coisas que a gente não estava gostando, como é que a gente fazia para melhorar. Então todas as terças e quintas o nosso processo não terminava às 10, ele continuava durante muito tempo comigo e mais esses dois amigos conversando sobre tudo que aconteceu. E essa construção que a gente fez até hoje com certeza é baseada nessa caminhada coletiva, assim, isso que a gente fez juntos durante todo o processo. Oi, meu nome é Wallace Farias, eu fiz o personagem Amos. E eu sou a Renata Neves, fiz a Velma Kelly. Eu vou falar um pouquinho do que foi a serragem pra mim. Primeiro, o personagem Amos foi muitíssimo importante, o processo de investigação dele me fez crescer muito como ator, me fez descobrir novos caminhos, me fez descobrir que existia mais coisa ainda pra investigar no meu corpo, na minha voz. E eu sou apaixonado pelo Amos, assim, eu tenho muito carinho por ele, por esse personagem, e eu faria quantas vezes fosse necessário, porque ele é muito gostoso de fazer. A serragem me trouxe essa oportunidade de viver a investigação do Amos, que foi de extremo agradecimento que eu tenho a esse processo, e principalmente o processo desde o início, de direção de movimento da Andréa Terra. A gente teve um professor de música, né, de musicalização, antes da Gabriela Alckmin, que foi o Gustavo, que foi brilhante também, nos fez crescer em conhecimento em pouquíssimo tempo com ele. Foi fabuloso e ele passou numa prova, infelizmente ele não pôde estar conosco, mas também Deus enviou um presente diamante que é a Gabi, e que nos fez crescer bastante. Então o processo assim me fez crescer enquanto artista, conhecer novos horizontes, enquanto ser humano, para pensar em detalhes e observar pessoas e ver em mim o que precisava também ser mudado, e eu podia crescer enquanto homem. E foi isso, o processo me fez crescer muitíssimo e eu agradeço muito aos professores por isso. Bom, quando eu entrei, né, para fazer Chicago, eu sempre quis fazer a Velma Kelly. Eu fui para a audição com essa vontade, mas não por uma questão de vaidade, é porque o filme realmente é uma paixão que eu tenho em Chicago, e eu acho que é a grande maioria aqui. Então, quando o Gabriel, a gente estava terminando uma turma de investigação ao drama, ele falou, olha, a próxima é musical e é Chicago. Eu, Velma! Sabe? Então eu fui com aquilo, tem que ser, e quando chegou lá, um monte de, assim, atrizes incríveis, não dá pra mim, babou, deu ruim. Mas no decorrer do processo, eu fui vendo que não é só isso, entende? É você realmente descobrir aquilo que você é capaz de fazer e que você não sabe. Assim, é muito engraçado, porque eu não sabia que eu conseguia dar alguns agudos, que a minha voz pudesse sair. E eu fazia as coisas meio que tímida e as pessoas me empurravam, vai, você não quer? E então, e eu com aquilo, né, não, eu quero muito fazer e tal. E quando eles distribuíram os personagens, eu ia fazer um outro personagem, mas acabou acontecendo um imprevisto com a atriz que ia fazer a Velma, e o Gabriel falou, olha, você vai ter que ser substituído e fazer a Velma.
meu Deus. Assim, sabe aquela coisa de sonho realizando? Mas também não é só isso. Aqui na Serragem, o interessante é que a metodologia deles dá para você valorizar realmente a arte. Até ontem mesmo, falando com o Gabriel, eu parei e refleti. Fazer teatro é ali, é ao vivo, né? É aquela troca, plateia, né? O colega, é aquilo que empolga, que emociona, que te enche. Então, a gente tem que fazer por isso, e não para aparecer, ou para sair em vídeo, ou para, eu quero esse personagem, mas para crescer enquanto ator, enquanto pessoa. E isso eu vou levar da Serragem, sabe? Esse respeito, essa valorização ao ator, aquele que faz a pessoa se divertir, porque acho que a nossa missão aqui na Terra é essa, né? É levar um sorriso, uma lágrima, é emocionar. E aqui eu descobri isso, e eu tenho um carinho muito especial pela Serragem, porque foi assim, aqui eles me descobriram, né? Eu costumo falar pro Gabriel que ele acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Então, o que eu quero dizer é, sim, gratidão. Eu gosto muito daqui e eu amadureci muito enquanto pessoa, e eu sei que eu tenho muito que aprender ainda. E vai ficar pra vida. É isso. Gabriel Barros, diretor do espetáculo. Andréa Terra, diretora de movimento. Vanessa Meyer, diretora de arte. Esse espetáculo foi muito importante, esse processo todo foi muito importante. E eu acredito muito numa questão que é o porquê da gente fazer uma turma de teatro musical. É uma característica nossa de uma dificuldade de acesso à cultura muito grande. Então, se a gente não nasce uma determinada classe social que te permite fazer aula de canto, fazer aula de dança, desde pequenininho, quando vai afunilando, né, nessa hora, nesse momento profissional da vida, a pessoa que tem essa aptidão, que tem essa vontade, tem esse desejo, vai ficando de fora de um mercado que está florescendo, que está efervescente. Então, a importância de um curso como esse é justamente essa, de dar uma oportunidade para quem talvez não tenha tido lá na base, ou não tenha tido esse despertamento, de mostrar que é tempo, é possível, todo mundo é capaz, todo mundo pode fazer. É fundamental porque é um curso que tem como grande característica, ou pelo menos grande parte dos atores, trabalham, né? Eles trabalham e eles não vivem de arte, eles não têm a possibilidade de viver de arte, mas acho que uma das coisas mais interessantes desse processo foi ver que mesmo tendo essas pessoas que não vivem de arte, o esforço e a energia que elas demandaram para esse espetáculo, superação, com certeza. Chicago é um espetáculo incrível, que ao mesmo tempo que de uma forma bem leve, bem sutil, ele discute questões políticas, né, o papel da mídia, o papel da sociedade em relação ao crime, ou em relação à criação de quase um totem, né, quase uma grande... A gente vive, inclusive, num momento como esse, né, a gente cria heróis e a gente derruba heróis ao mesmo tempo, da mesma velocidade. Acho que Chicago também fala disso. Essa coisa do consumo, né, da velocidade do consumo. Chicago é uma peça sobre consumo. Fundamentalmente um espetáculo sobre consumo, é um espetáculo que é tudo muito pueril, é tudo muito rápido, tudo se constrói e se desconstrói de uma forma avassaladora. Né? Foi muito bacana escrever, adaptar esse espetáculo junto com a Andréa, junto com a Gabi, que não está aqui, que foi a diretora de canto, de música, musical. A Andréa na direção de movimento, e a partilha que a gente teve para pensar esse espetáculo, não como áreas diferentes, mas trabalhando como eu gosto da palavra sintoma. Nós somos um sintoma é uma palavra, porque é fundamental como a gente recebe essas propostas dos alunos e como a gente consegue dar essa troca, né? É uma maravilha, é um prazer imenso trabalhar com esse espetáculo fundamentalmente. Bom, para a direção de arte enquanto forma, né, eu acho que o maior desafio quando você anuncia um Chicago é que, de certa forma, você está vendendo o sonho, né? Porque é um universo que as pessoas assistem nos grandes musicais ou então no cinema, e elas já começam a fantasiar muitas coisas, e
é um desafio você procurar se manter no universo, não frustrar as expectativas, mas também poder criar em cima de algo que já tem um imaginário coletivo que é muito grande, né? Então, assim, eu acho que foi um desafio para todos nós, né? Pegar esse espetáculo que é bem conhecido e a gente lida com uma faixa etária, né, que gosta muito desse tipo de universo. Então, assim, eu acho que o legal é quando a gente consegue, de repente, pegar esse tipo de universo e colocar a assinatura que a gente quer colocar. Eu acho que essa equipe fez isso muito bem, né? Então é isso. É isso. É isso. É isso. Fala o nome de vocês, a gente gravar, né? Aí vocês aplaudem no final, tá, gente? São 17, mas a gente toda hora, tá? Ana, Rafael, Wesley Carneiro, Hélio Teixeira, Anderson.